Você já imaginou ser salvo por um papagaio? Pois é, essa história vai te deixar de queixo caído. Era para ser só mais uma noite tranquila, todo mundo dormindo, tudo no maior silêncio. Até que, de repente, algo começou a dar errado. Um incêndio traiçoeiro se espalhava pela casa, devorando tudo no caminho, sem que ninguém percebesse. Ninguém, exceto ele. No canto da sala, um papagaio aparentemente comum, chamado Kiko, percebeu o perigo antes de todo mundo. E fez a única coisa que sabia para salvar a família: gritou. Mas não foi um grito qualquer. Foi um grito desesperado que ecoou pela casa inteira e mudou o destino daquela família para sempre. Fica por aqui, porque o que esse papagaio fez naquela madrugada vai te surpreender mais do que qualquer filme. Era uma típica noite no interior. Aquelas noites frias, silenciosas, em que parece que nada de extraordinário pode acontecer. Na pequena casa, todos já dormiam profundamente. A mãe, exausta do trabalho, se acomodou cedo. O pai, deitado no sofá, acabou pegando no sono vendo TV. E os dois filhos estavam tranquilos em seus quartos, cada um agarrado aos cobertores. Lá fora, a rua também dormia. As luzes dos postes piscavam vez ou outra, mas o bairro era tão pacato que o som mais alto vinha do vento passando por entre as árvores. Na sala, porém, alguém estava acordado: o papagaio Kiko. Empoleirado na sua gaiola, com as penas verdes e brilhantes, ele olhava tudo com curiosidade, como sempre fazia antes de dormir. Era um animal querido pela família, conhecido por repetir frases engraçadas que ouvia durante o dia. Do outro lado da casa, na cozinha, um curto-circuito começou a soltar pequenas faíscas perto do fogão. O cheiro de fumaça se espalhou devagar, quase imperceptível no início. Aparentemente, era só mais uma noite comum, mas o destino daquela família estava prestes a mudar. E tudo dependeria das penas e da voz estridente de um pequeno herói. Enquanto a casa permanecia mergulhada em silêncio, o perigo já rastejava pela cozinha. Um fio desgastado atrás do fogão soltava faíscas cada vez mais fortes, até que, de repente, uma pequena chama surgiu. No início, tímida, mas, como um predador faminto, começou a se espalhar pelo armário de madeira, subindo pelas panelas, engolindo o pano de prato pendurado ao lado. A fumaça preta e densa logo se formou no teto, enchendo o ambiente com um cheiro forte e sufocante. Aos poucos, ela começou a invadir o corredor, passando pela porta entreaberta da cozinha. O detector de fumaça, que deveria soar o alarme, não fazia nada além de um silêncio cúmplice. A família continuava dormindo, sem desconfiar que cada minuto perdido podia custar a própria vida. Na sala, Kiko continuava alerta, o bico aberto, as penas levemente eriçadas. Ele já percebia algo errado. A fumaça chegava até ele, um cheiro que ele reconhecia das broncas da dona ao lidar com o fogão. Por instinto ou por memória, os olhinhos dele se arregalaram. Era como se já soubesse: aquilo não era normal, e não podia esperar. O incêndio crescia rápido. Mas Kiko já se preparava para agir. Foi então que Kiko, sem hesitar, deu o primeiro grito. No começo, um fogo, seco e estridente, que ecoou pela sala escura. Depois, de novo, e de novo, cada vez mais alto: fogo, fogo, fogo. Aquela era uma das palavras que ele adorava repetir quando via a dona se atrapalhando na cozinha. E agora, diante do cheiro forte de fumaça, parecia a única coisa que fazia sentido para ele dizer. Os gritos eram tão agudos e desesperados que romperam o silêncio pesado da madrugada. O som atravessou o corredor e chegou até o quarto do casal, onde a mãe acordou assustada, sentando-se na cama. Ela ainda tentou ignorar por um instante, pensando que era só mais uma das brincadeiras de Kiko. Mas o papagaio não parava. Gritava cada vez mais alto, agitado na gaiola, batendo as asas contra as grades. O barulho era tão insistente que, por fim, ela se levantou, irritada e confusa, e abriu a porta do quarto. Foi então que o cheiro forte e o calor no ar atingiram de cheio. Em segundos, o instinto de mãe falou mais alto: havia fogo na casa. E aquele papagaio tinha acabado de salvar suas vidas. Quando a mãe abriu a porta do quarto, sentiu imediatamente o calor vindo do corredor. O ar estava denso, pesado, e a fumaça já formava uma nuvem escura que se espalhava pelo teto. O cheiro de queimado era sufocante. Num instante, ela entendeu: a casa estava pegando fogo. Sem pensar duas vezes, gritou pelo marido, que despertou assustado e correu até ela. Ao ver a cena, seus olhos também se arregalaram. O corredor já estava tomado por uma fumaça grossa, e a luz fraca revelava o brilho alaranjado das chamas aumentando dentro da cozinha. O desespero tomou conta do casal.
A mãe correu até o quarto das crianças, abriu a porta e encontrou os dois ainda dormindo, inconscientes do perigo. Ela pegou o menor no colo enquanto o pai puxava o outro filho pela mão. A fumaça começava a invadir tudo, tornando cada respiração mais difícil. No caminho para a porta da frente, ouviram novamente a voz estridente de Kiko, ainda na sala, gritando: "Fogo! Fogo!" Como se lembrasse a eles de não parar, de sair logo. Em segundos, a família toda atravessou a sala e saiu para a rua, enquanto as chamas atrás deles ganhavam força. O pânico ainda estava lá, mas eles estavam vivos. A fumaça já tomava conta de quase toda a casa. Cada respiração era difícil, os olhos ardiam e a visão ficava embaçada pelo calor sufocante. O pai puxava o filho mais velho pela mão, enquanto a mãe agarrava o filho mais novo contra o peito, tentando protegê-lo do ar pesado com a própria blusa. Ao atravessarem a sala, notaram as chamas já lambendo as cortinas e se espalhando pelo teto, criando um cenário de puro caos. O barulho da madeira rangendo, os estalos das labaredas e o som insistente do papagaio gritando atrás deles faziam o coração disparar ainda mais. No último instante antes de sair pela porta da frente, a mãe lançou um olhar para trás e viu Kiko ainda na gaiola, agitadíssimo, batendo as asas sem parar. Sem pensar duas vezes, ela voltou 2 passos e abriu a gaiola com um puxão rápido. O papagaio saltou para fora, batendo as asas com força, e pousou no ombro dela, ainda gritando: "Fogo! Fogo!" E então, finalmente, a porta se abriu por completo. A família inteira, agora junto do seu herói emplumado, saiu para a rua, engasgando, mas a salvo. Atrás deles, a casa começava a ser engolida pelas chamas. Do lado de fora, a família se abraçou forte, ofegante, sentindo a adrenalina ainda pulsando nas veias. O fogo consumia a casa rapidamente, iluminando a noite com um brilho ameaçador. Mas ali, sob a luz fria das estrelas, havia algo muito maior que o incêndio: a gratidão por estarem vivos. Kiko, o papagaio herói, pousou no ombro da mãe, ainda agitado, como se soubesse que sua missão estava cumprida. Os olhos da família se encheram de lágrimas enquanto eles olhavam para aquele pequeno ser que, com seu instinto e coragem, lhes deram uma segunda chance. Os bombeiros chegaram pouco depois e começaram o trabalho de conter as chamas. Enquanto isso, a família não parava de falar sobre o que aconteceu e, especialmente, sobre o grito insistente de Kiko que o salvou. Eles prometeram cuidar ainda melhor do papagaio e, a partir daquele dia, Kiko não era apenas um animal de estimação. Era o guardião da família, o herói de penas que nunca mais passaria despercebido. E essa noite, marcada pelo fogo, virou a história mais incrível que aquela casa já viu. Essa história é muito mais do que um simples relato de um incêndio evitado. É um lembrete poderoso de como os animais, mesmo aqueles que parecem pequenos e indefesos, podem ser nossos maiores aliados, verdadeiros heróis silenciosos em momentos inesperados. Kiko, o papagaio que gritou fogo, não só salvou uma casa, mas reacendeu a nossa fé na inteligência, no instinto e na lealdade dos nossos companheiros de vida. E você? Já presenciou alguma situação onde um animal fez algo inacreditável para proteger alguém? Conta pra gente nos comentários, porque histórias assim merecem ser compartilhadas e inspirar cada vez mais pessoas. Se esse vídeo te emocionou e surpreendeu, deixe seu like para ajudar outras pessoas a conhecerem essa história incrível. Compartilhe com aquele amigo que ama animais ou que precisa ouvir uma história real de coragem e amor. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo emocionante como esse. Aqui, a gente sempre traz histórias que vão tocar seu coração e abrir seus olhos para o mundo fascinante dos animais e seus laços com a gente. Até o próximo vídeo.